Fala pra mim, qual a diferença entre impressão, clique e conversão no Google Ads? Vem comigo! Fala galera, eu sou a Cacau, sou especialista em Google Ads aqui na Blueberry e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 métricas super importantes para quem trabalha com Google Ads, né? A gente sabe que são diferentes sim, mas muita gente confunde impressão com clique, clique com conversão e no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma vez por todas qual a diferença entre essas 3 métricas principais. E antes de começar, já vem aquela dica de ouro, viu? Se você é empresário, precisa daquela ajudinha para alavancar suas vendas, melhorar sua captação de contatos aí para gerar mais orçamentos para os seus serviços, conta com a gente aqui da Blue. No primeiro link da descrição é o link da nossa consultoria e é totalmente de graça. Aproveita, não perde tempo, já acessa e se cadastra. E vamos lá então, né? Falando um pouquinho aí sobre essas 3 métricas principais que todo gestor de tráfego aí de Google Ads tá acostumado, sempre, né, aparece aí no painel. São 3 métricas que a gente precisa muito ficar de olho, até porque impressão e clique também geram outra métrica que é o CTR, que é muito importante também. Mas no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é impressão, o que é clique e o que é conversão de fato lá para a conta do Google Ads, né? E a primeira delas é impressão. Fala pra mim, você sabe o que é impressão? Cacau, é a mesma coisa que clique? Não, não é. Impressão é quantas vezes o seu anúncio apareceu. Então, por exemplo, eu tenho lá uma campanha de pesquisa, né? Uma campanha search e eu tenho algumas palavras-chave. Quando algum usuário for lá no Google, né, e digitar a minha palavra-chave e o meu anúncio aparecer, opa, impressão. Então, por exemplo, vou mostrar aqui na tela agora como que funcionaria, né? Um exemplo aí prático do que é realmente a impressão. Então, tô aqui na minha tela, no painel do Google, né? Então, eu venho aqui no buscador e digito, por exemplo, instalação de ar condicionado. Beleza, sou a Cacau, tô precisando instalar um ar-condicionado lá em casa e eu venho aqui no Google, né, procurar uma empresa aqui da região. Digitei a palavra-chave, opa, apareceram aqui pra mim, ó, 3 anúncios, né? Então, só deixa eu fechar essa telinha aqui. Minha palavra-chave está aqui e a gente consegue ver, né, 3 anúncios. Então, nós temos 3 anunciantes. Se eu digitei a palavra-chave e esses anúncios aqui apareceram para mim, opa, isso aqui é uma impressão. Ou seja, o anúncio apareceu. Foi visualizado pelo usuário de acordo com a palavra-chave que ele colocou lá em cima. Então, se o seu serviço, por exemplo, né, é justamente esse de instalação de ar-condicionado, manutenção, enfim, quando o seu anúncio aparece, gerou uma impressão lá na sua conta do Google Ads. Beleza? Ah, Cacau, mas está gerando impressão não na minha campanha de pesquisa, não na minha campanha search, está gerando impressão na minha campanha de display. Também. E geralmente a campanha de display, galera, ela tem um volume de impressão muito maior. Porque a campanha de display, a gente sabe, né, é uma campanha gráfica. Então, de acordo com o público que você selecionar, o seu anúncio de display, aquela sua fotinho, né, o seu criativo, a arte do seu anúncio, né, vai aparecer. Então, por exemplo, né, tô lá no site lá de notícias, né, do jornal que eu costumo ler de manhã cedo, enfim, lá no cantinho aparece um anúncio, às vezes embaixo, no meio da notícia, né, aparece um anúncio gráfico. Pode ser um anúncio de display, tá? Então, não necessariamente na campanha de display, a impressão do seu anúncio, ela se deve a uma busca no buscador, né? Porque o anúncio de display, ele é diferente. De acordo com o público que o anunciante selecionar, o anúncio vai aparecer, né, em alguns sites, parceiros, enfim, do Google. Mas na pesquisa, é dessa forma que funciona. Então, o usuário foi até o buscador do Google, digitou uma palavra-chave, né, a palavra-chave que você colocou lá na sua campanha de pesquisa, por exemplo, e o anúncio apareceu. Ou seja, nesse caso, apareceram 3 anúncios. Então, lá nesse anunciante aqui, na conta desse anunciante aqui, por exemplo, vai aparecer uma impressão. Para essa palavra-chave, vai aparecer uma impressão lá na conta dele, lá na campanha dele de pesquisa. E aí, beleza, galera, a gente descobriu então o que é impressão, ou seja, aparecer o anúncio. O anúncio apareceu, foi mostrado, foi entregue ao usuário, né? Então, tá sendo visualizado. Agora, Cacau, isso aqui é o clique? Isso aqui gera um custo para mim? Não. O que o Google considera, né, como clique? É realmente o anúncio aparecer e o usuário clicar no seu anúncio. E aí sim vai consumir o seu orçamento, aquele CPC, tá? Então é diferente, muito diferente a impressão do clique. Então não vou clicar, claro, né, para não consumir a verba, né, o orçamento desses anunciantes, até porque é um vídeo teste, não tenho de fato interesse, né, em contratar esse serviço agora, mas, por exemplo, né,
Eu, Cacau, como consumidora final, estou lá na minha casa, preciso instalar um ar-condicionado, digitei a palavra-chave, apareceram esses anúncios, então gerou a impressão, né? E eu cliquei. Se eu clicar, aí sim vai contar como clique lá na conta do Google Ads. E aí sim vai cobrar o meu CPC, né? O valor lá do clique, que daí vai ser descontado do meu orçamento diário. Então, a principal diferença entre impressão e clique é essa, tá, galera? A impressão, o anúncio aparece, e o clique, a pessoa, né, o usuário realmente clica no anúncio e vai ser direcionado para o seu site. Então, esse direcionamento, né, que a gente fala é o tráfego que o anúncio pago está gerando para o seu site. Então, é aqui que vem aquela cobrança, né? Então, aqui que desconta o CPC. Então, é muito importante que a gente sempre analise também a quantidade de impressões relacionada à quantidade de cliques. Ou seja, não é interessante para a gente, como anunciante, ter muitas impressões e ter um baixo volume de cliques, tá? Então, de alguma forma, vai interferir lá no nosso CTR, que é justamente essa métrica, e a gente consegue analisar, consegue entender que, opa, a palavra-chave está ali, o meu anúncio apareceu. Por que eu não estou recebendo um alto volume de cliques, né? Por que o tráfego não está sendo gerado lá para minha página? E aí a gente pode ter um problema em relação à copy, por exemplo, né? Ou às vezes de ranqueamento, enfim. Mas geralmente a gente precisa focar muito na copy nesse caso. Então, poxa vida, meu anúncio está aparecendo tantas vezes e eu não estou tendo um volume legal de cliques, né? Não estou conseguindo gerar um tráfego ideal com ele. Então, às vezes, trocar a copy, fazer novos anúncios, né? Fazer os testes AB que a gente fala tanto, né? Em relação aí a Google Ads. Então, criar outros anúncios, né? Para quê? Para que a gente consiga ao máximo elevar o nosso volume de cliques. Então, se o nosso anúncio está aparecendo muito e não está recebendo uma alta taxa de cliques, né? Um alto volume de cliques, pode ser que ele não esteja tão atrativo. Ou, pior, pode ser que a palavra-chave que a gente esteja utilizando realmente não seja aquilo que a gente está entregando. Por exemplo, né? Vou falar um exemplo aqui bem, enfim, não muito correto, né? Mas, tem um pet shop e tô patrocinando, né? Lá na minha campanha de pesquisa tem uma campanha de pesquisa específica para ração de cachorro, né? Então, o meu foco aqui nessa minha campanha é vender ração de cachorro. Só que daí, a minha copy do anúncio dessa campanha, às vezes fala de casinha, às vezes fala de manta, ou às vezes fala de remédio, né, para pulga, por exemplo. Pô, não é relevante, né? Então, a gente até tem um vídeo de copy aqui já no canal, que eu mesma gravei, a gente fala exatamente isso. Tenta trabalhar ao máximo as palavras-chave da sua campanha na copy do seu anúncio, tá? Isso deixa um anúncio mais relevante. Então, a pessoa busca aquela palavra-chave e ela já encontra esse termo logo no começo do anúncio. Isso chama muito mais a atenção do usuário e ele sabe que naquele site ele realmente vai encontrar o que ele está procurando. E aí, falando sobre a última métrica, conversão, Cacau, é aqui que mora a minha dúvida, né? Já entendi o que é impressão, já entendi o que é clique, agora o que é conversão? Porque para mim, Cacau, aqui na minha empresa, a conversão é a venda feita. Mas o meu gestor de tráfego lá do Google diz que não é isso. E realmente, gente, nem sempre, né, a conversão vai ser a venda, né? Então, quem capta leads, por exemplo, né, geralmente a conversão vai ser a captação de lead, então vai ser o contato que foi gerado através lá do seu site. Às vezes um e-commerce, daí sim pode ser a venda, né? Porque daí a gente consegue rastrear, traquear aquela questão do carrinho, né? Mas, por exemplo, né, numa empresa que capta leads, né? O que é a conversão, Cacau? É o botão lá, o clique no botão do WhatsApp para deixar uma mensagem, é um formulário preenchido, né? Então, quando esse formulário ele é preenchido, quando esse lead é captado, ele vai lá para a consultoria, né, da empresa, enfim, para o time comercial, e aí é feita toda a negociação e às vezes a venda realmente é fechada, às vezes não, né? Então tem toda essa questão de negociação. Então nessa parte, nesse segmento de empresas que captam lead, a conversão, vamos dizer assim, para o Google Ads é a captação desse contato. Seja no formulário, seja no botão de WhatsApp, às vezes até num formulário menor, né, só para captar e-mail, enfim. Então, como que isso funciona na prática? Até selecionei aqui, até abri aqui, né, para a gente ver o site da Blue. Então, a gente está aqui hoje, né, no site da Blueberry. Então, vou mostrar para vocês o que seria uma conversão. Vamos supor, né, digitei aqui empresa de marketing Criciúma ou empresa de marketing digital, apareceu um anúncio da Blueberry, então teve a impressão. Cliquei, então teve o clique e aí eu abro o site, por exemplo, né? Não vou fazer isso porque a gente, né, não é interessante a gente clicar no anúncio se a gente não tem interesse.
então não é, como é uma aula teste aqui para o YouTube, então eu vou abrir direto aqui o site. Então, eu, Cacau, estou interessada em contratar o serviço da Blue, né? Sou aquele empresário que eu comentei anteriormente, que precisa de uma ajudinha para alavancar as vendas, né? Enfim, para gerar mais contatos aqui, para gerar mais orçamentos. Então, estou interessada, vim aqui no site da Blueberry e eu quero deixar um contato, né? Então, estou aqui no site, abri o site, né, pelo anúncio e venho aqui em contratar, por exemplo. E aqui vai ter um formulário de contato, né? Então, Cacau, quando eu cliquei aqui em contratar, ele já gerou uma conversão? Não. Então, a gente vai ter que gerar preencher esse formulário de contato para gerar esse lead, né? Para gerar essa conversão. Ah, Cacau, mas aqui no meu site não tem um formulário, é um botão de WhatsApp. Beleza, só que não esqueça, tá? Sempre que a gente gera uma ação de conversão pelo botão de WhatsApp, para a ferramenta, para a plataforma, né, de forma mais técnica, é uma ação de conversão de clique de saída. Ou seja, a pessoa sai do teu site para ir para um outro site que seria o WhatsApp, né? Então, às vezes a pessoa tem a conversão, né? Você consegue ver que tem a conversão lá na conta, mas não necessariamente você recebeu uma mensagem, porque o botão de conversão, a ação de conversão é o clique no botão do WhatsApp. Não tem como a gente realmente saber se a pessoa deixou uma mensagem ou não. A não ser que você utilize, às vezes, algum chat, né, no seu site, por mais que tenha um botãozinho de WhatsApp, né, mas tem aquele formulário inicial, enfim, e aí é diferente. Mas se for um botãozinho de WhatsApp desses mais comuns, né, desses mais simples, a ação de conversão vai ser em clique de saída. Então, clicou no botão de WhatsApp, vai contar como conversão para a conta. Tá? E aqui no caso da Blue, por exemplo, né, vou preencher aqui o formulário para a gente ver como que funcionaria, tá? Então, beleza, galera, preenchi aqui todos os campos, né, do formulário aqui do site que eu abri, preenchi aqui qual o serviço que eu quero contratar. Então, eu quero contratar o serviço de Google Ads, um plano ouro, com um contrato aí de 8 meses, por exemplo, né? Preenchi aqui um formuláriozinho, né, para lembrar o pessoal lá do time de vendas que é um teste aqui do Google, né, do nosso vídeo. E beleza, eu vou clicar em contratar serviços. Aqui nesse caso, quando a gente faz essa questão, né, de preencher o formulário no site da Blue, ele vai para uma página que a gente chama de obrigado, né? Então, uma página de finalização. Então, vocês conseguem até perceber, ó, que aqui muda um pouquinho a URL, né? Ela fica o site bbmarketing.com.br/obrigado-contratação. Então, nessa página é onde a gente instala, né, a ação de conversão aí de formulário. Então, o que aconteceu aqui, Cacau? Uma conversão. Tá? Então, vocês conseguem perceber que, Cacau, fechou a venda com esse cliente? Já foi contratado? Ele já contratou tudo? Já tá tudo certo? Já passou pela consultoria? Não, ainda não, mas ele deixou um lead, né? Então, eu, Cacau, estou interessado em contratar o serviço da Blue, fui lá no buscador do Google, digitei, né, a empresa de marketing Criciúma, por exemplo, a empresa de marketing digital. Apareceu o anúncio da Blueberry, contou impressão. Cliquei no anúncio da Blueberry, contou clique. Fui lá no formulário de contato, e deixei o meu lead, né? Deixei os meus dados, ou seja, entrou um lead para a Blueberry. E aí, beleza, contou uma conversão. Ou seja, o objetivo da conta, que era gerar esse lead, a gente conseguiu, tá? Fechou a venda? Fechou a contratação? Daí eu não sei, tá? Se fosse um e-commerce, o cliente foi lá no seu site, procurou o produto que ele estava buscando, foi lá no carrinho, fez todo o processo de compra, finalizou a compra. Beleza, contou como uma conversão de compra, tá? Então, uma conversão aí de venda, né? Então, legal, o processo de e-commerce é um pouquinho diferente. Então, isso é importante que a gente entenda, porque nem toda conversão realmente é a venda finalizada. Se for uma captação de lead, por exemplo, a conversão é o formulário preenchido, é o contato que deixou lá no WhatsApp ou é a ligação feita, por exemplo. Então é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas aí sobre essas 3 métricas principais. Impressão, quando o anúncio aparece, clique, quando a gente recebe um clique realmente lá no anúncio que apareceu, e conversão, quando o objetivo realmente foi finalizado. No e-commerce vai ser a compra, ou então, né, às vezes um botão de WhatsApp também que tem, às vezes o teu cliente consegue fechar a venda, né, prefere fechar a venda lá pelo WhatsApp, ou então no caso de serviço a captação de lead, né, seja por formulário, seja por ligação, seja às vezes, né, no botãozinho de WhatsApp. Então, são 3 métricas bem importantes que realmente são bem diferentes aí, viu? E é importante a gente ter, né, em mente o que cada uma delas realmente significa. E é importante também que se você é empresário e precisa da ajuda aqui da Blue, conta com a gente tem uma equipe de consultores aqui à disposição
para te ajudar. Então clica no primeiro link da descrição, que é o link da nossa consultoria totalmente gratuita. Aproveita, não perde tempo, vai lá e já se cadastra. Deixa o seu like e também se inscreve no canal. A gente coloca vídeos aqui feitos com muito carinho para vocês, para realmente ajudar vocês a desenvolver as suas campanhas, viu? Conta com a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!